Salmo 63. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Salmo 63, a partir do versículo 1. Você tem? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, nós só temos a agradecer ao Senhor, pois reconhecemos o teu favor nas nossas vidas, Senhor. Não somos merecedores de tamanha graça, mas o Senhor assim nos tem contemplado, Senhor. Só pelo ar que nós estamos respirando, só em poder estar aqui no teu santuário, Senhor, exaltando o teu santo nome. E isso já é graça sem medida. É como a palavra mesmo ensina, graça sobre graça, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada dia, a voltar os nossos corações para o Senhor, a buscar refúgio seguro em Ti, Senhor. Porque muitas pessoas estão passando por dificuldades, Senhor. O teu povo geme, Senhor, de angústia, porque são muitas incertezas. E essas incertezas, Senhor, muitas vezes tomam, na verdade elas roubam a tua glória. E nós queremos, Senhor, confessar nessa noite que só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode sarar as nossas angústias. Só o Senhor pode se voltar para nós com o consolo devido, Senhor. Por isso nos ensina, Pai, na tua palavra, que vale a pena nos achegarmos ao Senhor. Que vale a pena desabafar contigo, Senhor. Vale a pena confiar as nossas vidas nas tuas mãos. Pois não há outro semelhante ao Senhor. Não há Deus igual ao Senhor que possa se compadecer de nós. Que tenha toda a paciência para nos ouvir, Senhor. E não somente nos ouvir, mas também nos atender e cumprir o teu propósito em cada vida, Senhor. Nós te agradecemos e oramos porque não merecemos nada disso, mas é por graça, é por favor imerecido que nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, bendizendo o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados, mês da família, e é verdade que muitas famílias têm passado as suas lutas, todas elas, cada família tem as suas lutas. Não existe família perfeita, não tem uma família perfeita. Claro que algumas famílias se destacam, e isso a gente vê também nas Escrituras. Algumas famílias, elas se destacaram. Mas o que é mais interessante é que, quando algumas famílias, elas passam as lutas que passam, o marido não sabe a quem recorrer, muitas vezes. A esposa não sabe a quem buscar. Os filhos ficam sem direção. E você que está aqui nessa noite, o que você faz quando a sua família, e talvez a sua família esteja passando por essa luta, essa batalha? O que é que você faz nesse momento de luta, nesse momento de angústia? Você pensa em desistir? Você pensa em buscar outros meios que não os meios que a palavra do Senhor fornece para solucionar o seu problema? Porque o que nós vemos aqui é uma declaração fiel, na verdade é um desabafo de Davi, dentre muitos outros desabafos, naquele em que ele confiava. E olhe que é interessante esse texto, só para você ter uma ideia, Davi estava passando talvez pelo momento mais difícil da sua vida. Porque as circunstâncias que cercavam Davi, quando ele escreveu esse salmo aqui, só para você ter uma ideia, tem algumas bíblias que trazem alguns recursos. A minha, por exemplo, diz assim, ó, ela vem com um tema, ela diz que o tema é buscando a Deus. E ela vem com uma letra em itálico, uma letra tortinha aí em cima, dizendo assim, ó, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Aparece aí na sua Bíblia? É porque é aí que começa o versículo. Sabia disso? É aí que começa o versículo. É aí que começa a declaração. É esse o título inspirado, não o primeiro buscando a Deus, mas esse em itálico aí, Salmo de Davi, ou Canto de Davi, quando este estava no deserto de Judá. É aí que começa essa história, esse desabafo de Davi. O que é interessante é que quando a gente acompanha a vida de Davi, e quando se fala em Davi, fala no problema de Davi, a primeira coisa que vem na cabeça é o adultério de Davi. Mas a gente se esquece
das lutas que Davi passou antes do adultério e também depois do adultério. Não minimizando o adultério, porque ele foi culpado, ele foi responsável pelo adultério e ele pagou por aquilo. Deus disse, quando ele confessa lá o pecado, o profeta diz para ele, o profeta Samuel, olha, Deus perdoou o seu pecado. Deus já te perdoou. Mas as consequências, elas são inevitáveis. E Davi estava numa situação difícil, que envolveu toda a sua família. Mas o que é interessante observar é que ao longo da sua caminhada de sofrimento, Davi era poético. Davi era um homem inspirado. Ele era inspirado. E ele era muito poético em várias situações. Por exemplo, num determinado salmo, quando ele viu uma corça sedenta em busca de água, está lá no Salmo 42, versículo 1, ele diz assim, ó, como a corça suspira pelas águas, por ti anseia a minha alma. Você lembra desse salmo? Tem outros que eu fiz aqui uma seleção interessante. Quando ele se abrigou, por exemplo, em uma caverna de pedra, ele declarou o seguinte, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu abrigo. Salmo 18, versículo 1. Outra passagem que eu acho interessante é que quando ele pastoreava o seu rebanho, com todo aquele cuidado que ele tinha, ele proclamava, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Salmo 23. No meio de uma tempestade, no meio de trovões, Davi orou dizendo, Senhor, ouve a voz, ouve a minha voz, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Salmo 29. Quer ver outra coisa? Quando ele estava sentado no trono como rei, ainda assim ele exaltava a Deus chamando de meu rei. Salmo 44, no versículo 4. Agora eu fico pensando Davi, assentado com sua harpa, louvando a Deus, cantando ao Senhor e abrindo o coração diante dele e contando a Deus todos os seus problemas. Será que Deus não sabia dos problemas de Davi? Será que Deus não sabe dos problemas que a sua família e que você passa muitas vezes? Sabe. Mas Davi fazia questão de contar para Deus, de desabafar para Deus o que acontecia com ele. E o que é interessante é que nesse Salmo 63, esse contexto aqui, ele vem da história do maior conflito familiar que Davi passou na sua casa. Isso você vai encontrar lá em Samuel, 2 Samuel, você pode anotar, lembrando que as mensagens também são gravadas, você pode acessar, é sempre bom lembrar isso, você pode acessar o youtube.com/IBE Mocidade, todas as mensagens são gravadas, temos muitas referências, talvez você não tenha tempo e não trouxe uma caneta para anotar, aconselho você a entrar lá e acompanhar as mensagens. Então esse contexto aqui que circundava Davi, era o contexto de 2 Samuel, capítulo 15, era o momento que Davi estava cercado de conflito familiar. Ele teve um problema sério por conta desse adultério em que ele estava envolvido, e isso acabou abatendo a sua alma. Só para você ter uma ideia, ele já havia sido perseguido por Saul, ele teve envolvimento com Batseba logo em seguida, depois ele tinha sido repreendido pelo profeta Natã. E para piorar a situação, um dos seus filhos, precisamente o Aminon, ele tinha abusado sexualmente de sua irmã, Tamar. Olha só como a vida familiar de Davi, ela estava envolvida em um emaranhado de problemas. O rei, o homem segundo o coração de Deus, o homem que se abria para com Deus. E o que dizer do seu filho Absalão? Mata o próprio Aminon, porque tinha abusado de Tamar, ele fica com raiva, mata seu irmão, e a partir de então, esse próprio Absalão começa a perseguir Davi. Nada mais, nada menos para querer o seu trono. Então perceba que Davi estava no emaranhado de problemas e a sua vida familiar estava num declínio e que a Bíblia mostra de maneira clara. Algumas pessoas insistem em dizer que Deus, quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele se esquece. Você já ouviu isso? Deus perdoou o seu pecado, então Ele se esquece. A Bíblia em nenhum momento diz que Ele se esquece dos nossos pecados perdoados. Sabia disso? A Bíblia diz que Deus ele não lembra mais do seu pecado, que é uma diferença muito grande de esquecer. Por exemplo, eu acho interessante, eu vi uma ilustração, é como se isso aqui fosse o seu pecado. Ele está diante dos olhos de Deus. Quando você confessa o seu pecado a Deus, Ele faz assim, ó, pega o seu pecado
e lança para trás. Mas não quer dizer que ele não se esqueceu, que ele se esqueceu do seu pecado. Ele não se esquece. O que ele promete, salvo sobre algumas condições, é não trazer de volta aquele pecado confessado. Senão todo o pecado de Davi, ele confessou a Deus, não estaria aqui para você contemplar, para eu contemplar. Mas Deus traz à tona o pecado de Davi, esse declínio familiar, para nos ensinar. Para ensinar você que está aqui hoje à noite. E esse salmo, o Salmo 63, ele é uma oração em meio à fuga de Davi, em meio a muitas incertezas, em meio ao medo que ele passava. Ele foge a pé para o deserto, ele fica totalmente sozinho, mas nessa hora de solidão, o que é que ele faz? Uma oração. Ele desabafa com Deus. Ele procura o caminho certo, a pessoa certa, para desabafar. Você, por exemplo, já se desabafou com Deus hoje? Ou apenas lançou palavras ao vento? Ao longo da semana, ao longo das suas lutas, você já desabafou com Deus? Eu fico triste quando algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não sei orar. Não sei orar. Eu queria orar como o Fernando. Fernando cheio de propriedade, eu queria orar como ele. Fernando nada mais fez aqui do que falar com Deus. Ele abriu a boca e falou com Deus. E algumas pessoas pensam que orar a Deus é ter muita técnica. Desabafar com Deus eu preciso ter uma técnica. É simplesmente abrir a boca e falar com Deus. A pergunta é, você já desabafou com Deus ou você lança palavras ao vento? Ou você está preocupado com técnicas, porque as pessoas estão ouvindo, então eu digo, eu não sei orar como fulano. Desabafar com Deus é abrir o coração para Deus, é conversar com Ele. Lembra que quando Jesus morreu, o que aconteceu no templo, lá em Jerusalém? Aconteceu o que com o véu? Mas rasgou de que forma? O que isso quer dizer? Que agora o acesso a Deus é liberado. Claro, você não vai chegar para Deus de qualquer forma, como alguns jovens dizem assim, não, porque eu ouvi um jovem falar certa vez. Não, porque eu falo com Deus assim, chamo Deus de meu brother. Peraí. Aí também não, aí já é, você vai chamar Deus de meu brother? Não, não é assim não. Você não vai falar de qualquer forma para com Deus. Mas quando você abre o seu coração para com Deus, essa é a verdadeira oração, esse é o verdadeiro desabafo. Davi, ele fez isso. Em meio à fuga, em meio ao sofrimento, em meio à solidão, ele faz isso. Porque ele sabia que poderia colher frutos desse desabafo. Ele sabia que podia tirar o melhor de Deus nesse desabafo. E é isso que eu quero trazer nessa noite para os amados irmãos. Na verdade, eu não quero trazer nada. A palavra do Senhor é que vai mostrar para você. Eu não posso mostrar nada, mas Deus na palavra vai mostrar para você como garimpar e como tirar o melhor de Deus através de um desabafo. Logo no versículo 1, perceba a satisfação da alma de Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Por que ele faz isso? Olha o complemento do versículo. A alma dele tem o quê? Tem sede de Deus. Quando nós desabafamos com Deus, a nossa alma se satisfaz. Qual foi a última vez que você orou a Deus e você se sentiu leve mesmo? Mais leve, como se tivesse jogado o problema todo para Deus, literalmente. Muitas pessoas oram, começam uma oração, mas elas, por não saberem desabafar com Deus, elas terminam a oração na mesma tristeza que começaram. Elas choram, elas clamam, elas se ajoelham, mas não vem a alegria, não vem a satisfação da alma. Sabe por quê? Porque muitas vezes a sua alma não está com sede de Deus. Mas a alma de Davi estava com sede de Deus. Davi estava buscando a Deus. Não era uma sede qualquer, era a alma dele que estava clamando, estava sedenta. E aí o tempo vai passando, os dias vão passando e a gente perde essa sede de Deus. Nos envolvemos com as coisas e nos esquecemos que a nossa alma tem que ter sede de Deus. Porque no momento que a minha alma e a sua alma não tem mais sede de Deus, aí tem um problema generalizado. Tem um problema sério na sua vida, na vida da sua família. Mas Davi não, ele diz, a minha alma tem sede de ti. Ele está no deserto, amados. Ele disse para Deus, como aquela terra árida sem água,
também ele precisava de Deus. A necessidade que ele tinha de Deus era muito maior que a sede que ele tinha naquele momento, no deserto de Judá. E muitas vezes estamos num deserto, e o que é que nós queremos? Água. Queremos água. Porque estamos tão preocupados com os problemas, e não com o Deus que está no controle dos problemas, que não almejamos a Deus, mas buscamos água. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Mas você pode aplicar isso também à água, porque muitas pessoas buscam essa água, a água secular. Davi não, Davi disse, eu tenho sede de ti, a minha alma tem sede de ti. A necessidade dele era de Deus, e não somente pelo que Deus poderia dar. E muitas famílias estão buscando a solução dos problemas, somente o que Deus pode fazer, somente a solução de Deus para o problema. E não Deus que resolve o problema, que pode te ajudar a resolver o problema. Sabe por quê? Porque você não sabe desabafar com Deus. Não sabe. A minha necessidade, a sua necessidade maior tem que ser de Deus. Por isso que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 10, abra lá o Evangelho de João, fique com o dedo aqui no Salmo, que a gente volta para cá. Abra lá o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. João, capítulo 4, versículo 10. Você conhece muito bem essa história, a história da mulher samaritana. Mas olha a declaração de Jesus. João capítulo 4, versículo 10. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria o quê? Água viva. Mas cá para nós, no seu problema, a sua sede é de Deus ou é sede da água que Deus pode te dar? Muitas pessoas estão buscando apenas da água e não buscando a Deus. Aí o problema se generaliza. Você acha mesmo que Deus, sendo o próprio Deus, Ele vai compactuar com isso? Ah, aquela pessoa só se aproxima de mim pelo que eu tenho. E não pelo meu caráter salvador, não pelo meu caráter de amor incondicional, mas só pelo que eu posso oferecer. Olha o capítulo 7, aqui em João ainda. Capítulo 7, avance um pouquinho. Capítulo 7, versículo 38. Perceba que a busca, quando a pessoa tem sede da alma, a busca não é por aquilo que Deus pode fornecer. Mas olha o que diz João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, o que é que vai acontecer? Está vendo? Não é a busca pela água, não é a busca pelo milagre, não é a busca pela solução do problema, mas é a busca por aquele que é dono de tudo e que pode te ajudar a solucionar o problema. Quem crê em mim, quem me buscar primeiro, quem buscar da maneira correta, aí sim, o resultado é inevitável. Só Jesus pode satisfazer plenamente o ser humano. E dentro de cada alma, mas dentro de cada alma, existe uma profunda sede. O problema é que você, por não saber canalizar essa sede para a pessoa correta, buscar a pessoa correta, aí você vive uma vida de dificuldade, uma vida de lutas. Davi, no meio daquele emaranhado de problemas, ele sabia quem buscar. Volte lá para o versículo 2. Salmo 63. Salmo 63, o versículo 2. Olha que tremendo. Assim, eu te contemplo onde? No santuário, para ver o quê?
a força do Senhor, a glória do Senhor, o caráter de Deus. Quando nós desabafamos com Deus, nós lembramos tudo aquilo que nós aprendemos, sabe onde? Aonde? De acordo com esse versículo aí. O santuário. O templo. A igreja. É um lugar tão importante para adoração, que hoje muitas pessoas menosprezam isso. E você já ouviu muito bem isso. A pessoa diz assim, ó, não, eu não vou para a igreja hoje porque eu posso adorar a Deus em casa. Ela está mentindo? Não, está falando a verdade, mas olha que tem um tom de desculpa aí para não ir para o templo. Ontem eu louvei ao Senhor e fiquei muito feliz porque gente daqui do vale, de outros lugares, vieram surfando para cá. Porque ontem caiu um pé d'água aqui. Uns vieram surfando, outros nadando, mas chegaram aqui. Sabe qual era a intenção pecaminosa do meu coração? E antes que você diga, pastor peca, pastor peca. Eu fiquei desanimado, eu pensei o seguinte, depois que teve o culto dos homens, viu, Guimarães? Eu fiquei desanimado. Eu pensei, rapaz, eu acho que vai vir ninguém. Olha só, homem de pouca fé. Aí fiquei, aí Deus de repente apareceu. Primeiro foi uma jovem, Raquel. Final de linha veio aqui toda molhada, veio. Depois começou a aparecer um ou outro e tal. Tivemos quase 30 pessoas aqui. Quase 30. Saíram dos seus lares, debaixo de chuva, chegaram aqui molhados e molhadas, mas vieram para o templo, vieram adorar o Senhor. Eu disse, Senhor, obrigado, não por mim, Senhor, mas obrigado que ainda existem pessoas que valorizam mesmo. Mesmo eu sei que algumas pessoas tiveram suas dificuldades, claro, muitos tiveram suas dificuldades para estarem aqui. Não é errado, não foi errado. Você que não pôde vir por conta de uma dificuldade. Não fique triste por conta disso, não. Mas é muito bom saber que mesmo debaixo de tanta chuva, talvez no seu coração que estava aqui ontem à noite, você pensou o seguinte, eu vou porque eu estou servindo a Deus, e eu quero mais dEle. E isso é louvável. Isso é louvável. Porque, amados, quando nós desabafamos com Deus, nós lembramos muitas vezes o que nós aprendemos aqui no templo. Davi era um homem que amava o templo. Davi amava a casa do Senhor. Ele se dedicava às coisas de Deus no templo, porque ele considerava o templo como seu lugar preferido. E você considera o que como seu lugar preferido? Mesmo longe do templo, Davi ali no deserto, ele pôde contemplar a presença de Deus, porque ele tinha aprendido muitas coisas no templo. E é na igreja que você aprende muita coisa. Em casa você adora a Deus, é verdade, a Bíblia ensina, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou. Você pode adorar a Deus em casa, mas não abra mão de estar no templo, de estar adorando a Deus, de manter essa comunhão. Mais ainda, porque o templo ele tem uma figura muito clara nas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Olha o que a Bíblia fala a seu respeito. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha a figura do templo. Acaso não sabeis que vosso corpo é o quê? Santuário, templo, habitação do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus onde? Se você não glorifica a Deus no templo físico, você não vai glorificar a Deus no seu corpo. Não vai. Não vai, porque você começa a fazer uma diferença equivocada daquilo que é templo de Deus e começa a confundir, achando que templo de Deus é só isso aqui. Se você ama isso aqui como templo de Deus, a casa do Senhor, você vai cuidar do seu corpo, porque o seu corpo também é templo do Espírito Santo. E isso a gente só aprende aonde? No templo. Escola bíblica dominical, nos cultos. Davi estava no deserto. Davi ele sabia que a presença de Deus era real no templo,
Mas porque ele aprendeu isso no templo, ele pôde viver no deserto. Ele não olhava para a sua fraqueza, mas ele olhava para a força do Senhor. Nem mesmo percebia o deserto, porque ele sentia a presença de Deus. E volte lá no versículo 2, do Salmo 63. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Irmãos, ele está no deserto. Ele está no deserto. Ele aprendeu coisas no templo e ele pôde vivenciar no deserto aquilo que ele aprendeu no templo. Agora, se você não aprende no templo e você passa por um deserto familiar, um problema familiar lá fora, como é que você vai glorificar a Deus? Não vai. Não tem como. Em momentos de lutas, nós podemos fechar os nossos olhos e crer no invisível. Meditar nas horas de alegria que nós passamos orando na casa de Deus e levamos isso também para fora. E isso só se aprende no templo. A pergunta é, você tem amado a casa de Deus, o templo de Deus? Versículos 3 e 4. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos, como de banha. Não, é o versículo 5, somente o 3 e 4. Porque a tua graça é melhor do que o quê? Versículo 3. A tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer, enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. E nós só aprendemos isso quando nós desabafamos com Deus. Quando nós podemos contemplar Deus, viver esse Deus maravilhoso nas nossas vidas. Davi, ele tinha perdido, estava perdendo tudo que ele tinha. O reino sendo tomado pelo seu filho. O povo não confiava mais no rei, o rei era adúltero. Como restabelecer agora essa confiança no homem que tinha o coração de Deus, que era segundo o coração de Deus? Além de adúltero, era um assassino. Matou o pobre de Urias, que não tinha nada a ver com a história. A família sendo arruinada. Um filho tentando manter relação sexual com a própria irmã. Morte entre os irmãos. A casa que ele tinha agora era apenas um deserto. Ele precisava fugir. Ele fugiu. Se você acha que a sua vida e que a vida da sua família está passando por lutas e dificuldades, pense nisso. Quando você começar a blasfemar, começar a lamentar porque Deus te deu esse marido, porque Deus te deu esse filho, porque Deus te deu essa esposa. Davi, homem segundo o coração de Deus, estava envolvido em tudo isso. Agora imagine esse homem abrindo a boca. Que moral esse homem tinha para abrir a boca, para falar alguma coisa? Que moral? Aos olhos humanos, nenhuma, mas aos olhos de Deus, toda a moral. Senão, nós não teríamos aqui, como escritura, a maior parte dos salmos. E esse salmo que você está lendo aqui, a circunstância que ele viveu aqui, isso aqui é um desabafo. E você está ouvindo um desabafo de um homem adúltero, de um homem que tinha problema familiar, mas de um homem que Deus não abriu mão. Porque este homem não desistiu de Deus. Esse homem dependia da graça de Deus. Dependia do amor incondicional de Deus. Mas estava no deserto. Estava sozinho, aparentemente. Mas foi nesse momento que ele disse para Deus que nunca perderia de vista ao Senhor. Mesmo que ele perdesse tudo, até a própria vida, ele diz que Deus é melhor do que a vida. Senhor, reconheço o meu erro, as minhas falhas, mas ainda continuo a depender da tua graça. Porque o Senhor é melhor que a minha própria vida. A tua graça é melhor do que a vida. Ele reconheceu, amados, que tudo que tivesse, o trono, a família, casa, riqueza, tudo isso era fruto da graça de Deus. Por isso é que ele declara: a tua graça é melhor que a vida. O que é que a gente aprende com isso? Que mesmo no meio de uma crise, a gente pode louvar a Deus
e dizer para Deus e desabafar com Deus: Senhor, mesmo a situação que eu estou vivendo, mesmo tudo que eu tenho passado, Senhor, cumpre a mim bem dizer enquanto eu viver. Em teu nome eu levanto as minhas mãos, Senhor. É o que ele faz. É o que ele faz. Eu noto que aqui na igreja algumas pessoas levantam as mãos para adorar a Deus. Acho isso muito bonito. Muito bonito. Mas você que não levanta, você sabe por que aquela pessoa levanta a mão? Você que não levanta? Estava buscando aí, garimpando o significado de levantar as mãos a Deus? Tem um significado muito tremendo nas Escrituras. Erguer as mãos tem o sentido de entregar todos os problemas para Deus, não somente entregar, mas também receber a bênção de Deus. No momento que você está levantando as mãos, você está dizendo para Deus assim: ó, Senhor, está aí, ó, porque o Senhor disse que era para eu lançar todo o meu fardo sobre o Senhor, está aí, ó, e Deus está te dando. Outro significado que eu achei interessante é que, qual é a parte mais alta do seu corpo? Que chega mais perto de Deus de uma forma figurada? A cabeça. As mãos levantadas está dizendo que você está se esforçando para chegar muito mais próximo do que a sua cabeça pode chegar de Deus. Que as suas mãos estão dizendo: Senhor, olha, o meu limite é aqui minha cabeça, mas eu me esforço ainda, porque ainda meus braços podem ser levantados e eu posso me achegar mais perto do Senhor. Significado profundo que muitas vezes nós menosprezamos. E olha que tem pessoas que dizem assim, ó, eu não vou naquela igreja porque tem pessoas que levantam demais as mãos. A pessoa quer se aparecer quando está lá levantando a mão, eu olho assim, ó, ali eu não vou mais. Que é isso? Que é isso? Não sabe o significado, não sabe o que está no coração daquela pessoa. Acho bonito, Ivanete não está mais aí, precisou sair. Está onde, lá embaixo? Acho bonito Ivanete. Varjão também, eu ia falar de Ivanete, que Ivanete quando está louvando, tem momentos que ela está assim, ó. Tem momentos que ela não está nem entregando nada a Deus, ela está recebendo ali, ó. E ela não está nem aí para ninguém, ela quer receber a bênção de Deus. Está nem aí para quem está do lado dela. Varjão está ali também, Varjão fecha os olhos, ó, levanta as duas mãos em adoração a Deus. Isso é o significado que Davi está falando aqui. É isso que Davi está apresentando. Ele sente, ele vive isso, ele sabe que a graça de Deus é melhor que a vida. Ele sabe que os lábios dele louvam ao Senhor. Por isso que ele declara: assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Olha, tem uma camuflagem aí, viu, Serginho, que eu ouvi também dizer assim, ó, para abolir a ideia de levantar a mão nas igrejas, alguém disse assim, ó, não, mas no meu entender, levantar as mãos é isso aqui, ó. Levantou as mãos, a mão está assim, levantou. Não precisa levantar. Só aquela pessoa que está naquele momento de adoração sabe por que ela está fazendo isso. Sabe por que ela está entregando a Deus e recebendo ali do Senhor. Isso é dependência da graça de Deus. Mesmo no meio da crise, Davi louvou a Deus. Senhor, eu vou bendizer o teu nome. Estou no deserto, mas vou bendizer o teu nome. E falem o que quiser de mim, eu estou no deserto mesmo, só tem o Senhor, eu vou levantar minhas mãos, eu vou adorar o teu nome. Amados, quando nós passamos por problemas que nos levam muitas vezes a limitações, a gente pode aprender como nós somos dependentes da graça de Deus. Como nós reconhecemos mais e mais através deste homem tão sofrido, com a família praticamente destruída. Praticamente não destruída, porque os 5 filhos dele morreram, os 5. Mas ele foi responsável por isso. Mas ele não desistiu de Deus. Ele reconhecia que era fraco, mas ele reconhecia que acima de tudo, acima das fraquezas dele, ele precisava desabafar com Deus. Ele precisava buscar mais de Deus nesse momento de angústia. E muitas vezes nós nos achamos tão autossuficientes, e aí é que a gente cai mesmo. E aí vamos ficar frustrados, vamos ser irreverentes. Nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos voltar a confiar no Senhor, que Ele pode realizar aqueles nossos desejos, aqueles nossos sonhos. O crente está muito metódico. Não, porque realmente eu não peço mais nada a Deus, porque está tudo escrito, tudo determinado, as coisas só vão acontecer se Deus quiser.
Então eu já nem peço mais, nem oro mais a Deus. Está um plano fechado, pera lá, mas Deus ensina a orar. Você não tem sonhos, não? Você tem sonhos. Ora ao Senhor, bate, clama ao Senhor. Ele sabe como é que Ele ordena o plano dele, Ele é soberano, é problema dele. Mas cumpre a mim, cumpre a você o que é adorá-lo, a orar ao Senhor, a estar na casa do Senhor. Não sei o que é que vai acontecer lá na frente, Deus sabe, já planejou, já decretou, problema dele. Ele é soberano, mas eu tenho as minhas responsabilidades. E uma das minhas responsabilidades é reconhecer a Deus em todo momento. Seja enquanto tudo vai bem, ou no deserto. Lá no deserto, bem dizendo o nome do Senhor. Exaltando, louvando ao Senhor, mesmo nas dificuldades. Nós somos tão dependentes do Senhor e não fazemos ideia o quanto precisamos buscar o Senhor. Você tem que aprender mais de Deus, muito mais de Deus. A sua sede não tem que ser sede pela água que Deus pode te oferecer, mas sede dEle. Porque quando você busca Ele, aí sim Ele vai fazer fluir rios de água viva na sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. Você pensa que para por aqui, esse deserto de Davi? Tem mais coisas. Semana que vem a gente vai ver mais um pouquinho em cima disso aqui. Porque o nosso tempo não dá, eu não quero tornar maçante isso aqui, mas quero desafiar você a ter uma semana, porque todos nós passamos por lutas, todos nós temos o nosso pedacinho de terra no deserto, todos nós. Talvez o seu pedacinho de terra seja maior que o meu, mas eu tenho um pedacinho de terra no deserto. Mas eu quero desafiar você nessa semana a orar a Deus e a dizer assim: Senhor, eu quero te conhecer mais na situação em que eu estou. Mas conversar com Deus, não faça nada mecânico, não feche os olhos e comece com uma coisa mecânica. Entramos na tua presença, ó Deus Altíssimo. Converse com Deus no momento que mais ninguém estiver ao seu redor, ou se estiver dormindo, pegue na madrugada quando todo mundo estiver dormindo, vá para um local, se ajoelhe e diga assim: Senhor, vou me desabafar contigo, Pai. Ó Senhor, eu estou sentindo isso no meu coração, isso está doendo, Senhor. Eu tenho chorado, Senhor, eu tenho lamentado. Vou largar tudo agora, Senhor, mas conversa mesmo. Conversa mesmo, é só você e o Senhor. Naquele seu pedacinho de terra, naquele seu deserto. Conversa com Ele. E você vai ver com certeza Deus se manifestar na sua vida. Faça esse voto, mas creia mesmo em nome de Jesus. Não é nenhum misticismo, creia mesmo. E você vai ver Deus, você vai ouvir Deus falar no seu coração. Aí você vai começar a viver algo que você nunca viveu na sua vida. Eu garanto para você, mas respaldado na palavra de Deus. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque nós podemos, Senhor, nos achegar de maneira aberta, de maneira confiante, para falar com o Senhor, meu Deus. Nós passamos lutas, Senhor. Nós enfrentamos dificuldades. Mas o Senhor, muitas vezes, Senhor, nos coloca nesse pedacinho de deserto para aprendermos mais do Senhor. Para buscarmos mais ao Senhor, para aprender de fato a desabafar contigo. Porque, Senhor, muitas vezes nós queremos enfeitar, nós queremos fazer muitas coisas, Senhor, que vêm da carne. E com isso não temos experiências contigo. Algumas pessoas dizem assim: mas prove que Deus existe. E muitos crentes dizem: eu não tenho como provar, não sei, mas a palavra diz. É verdade, a palavra diz, a tua palavra é a verdade. Mas muitas pessoas de fato ainda não tiveram experiência contigo, Senhor. Porque não sabem ainda como se achegar ao Senhor, tem medo, tem vergonha, tem alguma barreira que impede de viver essa experiência tremenda com o Senhor. Davi, um homem segundo o teu coração, o Senhor nunca abriu mão disso, Pai. Estava nesse momento de luta, nesse momento de dificuldade. Quando tudo parecia, Senhor, estar perdido, esse homem bendizia o teu santo nome. Esse homem buscava ao Senhor. Ele lembrava de tudo aquilo que ele tinha aprendido na tua casa, no teu santuário. E quantas coisas, Senhor, nós temos aprendido aqui, Senhor. Quantas coisas, mas pouco temos vivido, Senhor. Nos ensina e tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. A viver de fato um dia de cada vez, mas viver o teu milagre dia após dia, Senhor. Porque o mesmo Deus que Davi orou e bendisse o nome, Senhor, naquele deserto é o Deus que nós exaltamos. É o Deus que nós elevamos os nossos olhos, os nossos corações, Senhor. Nos ensina, Senhor, isso a cada dia. E só assim vamos poder bendizer o teu santo nome. Vamos poder confiar no Senhor. E saber que mesmo no deserto,
O Senhor tem sempre algo novo para cada um de nós. Obrigado por tua palavra que marca em nossos corações. A terra e os céus passarão, mas a tua palavra permanece para sempre. Bendizemos e te agradecemos, Senhor, pelos teus feitos, no bendito e santo nome de Jesus. Amém e amém.